Bom dia a você de todo o Brasil. Vamos dar uma olhada no tempo aqui na capital paulista? Sexta-feira de sol com algumas nuvens e sem chuva. A máxima por aqui é de 30 graus. O CN Notícias traz para você uma cobertura da notícia que é destaque em todos os jornais. O falecimento da Rainha Elizabeth II. Em Roma, nossa equipe lembra o encontro com os papas e a mensagem de Francisco à família real e ao povo britânico. Vamos lançar aqui um desafio? Que tal você começar a ler a Bíblia todos os dias? Esse é o convite de Dom Odilo neste mês. Seguimos para um breve intervalo de 2 minutos com imagens de Salvador. Na capital baiana pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros ficam entre 22 e 26 graus. O Papa Francisco enviou uma mensagem ao novo rei da Inglaterra pelo falecimento da Rainha Elizabeth II. Francisco recordou o incansável serviço ao bem comum da monarca que reinou por 70 anos. Vamos conversar com a Danube Gleiser em Roma, que traz essas informações. Bom dia! Bom dia, Adelita, e a todos. No telegrama enviado a Charles III, o novo rei da Inglaterra, o Papa Francisco disse ter ficado profundamente entristecido com a notícia da morte de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Estendeu suas condolências aos membros da família real e ao povo do Reino Unido. Recordou de Elizabeth II e seu incansável serviço ao bem. Ao final da sua mensagem, Francisco rezou pedindo a força em Deus. A gente lembra ainda a relação de Elizabeth II com o Vaticano. Ao longo do reinado, se encontrou com 4 papas, João XXIII, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Mudando de assunto, Adelita, vamos falar agora da guerra na Ucrânia, que completa 200 dias. O Vaticano informou que vai enviar ajuda ao país através de um representante, o cardeal Konrad Krajewski, prefeito do novo dicastério, para o serviço de caridade, deve ir a Odessa e a outras cidades no leste da Ucrânia para apoiar as comunidades de fiéis, padres religiosos, bispos que permanecem nos lugares de seu ministério, apesar dos perigos da guerra. De Roma, Danube Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Danúbia. E a morte da rainha é o principal destaque dos jornais de todo o mundo. A Agência Brasil destaca: Londres aciona a Operação London Bridge para homenagear a rainha. A cerimônia vai até dia 19, quando acontece o funeral. Nos Estados Unidos, o Washington Post destaca: Grã-Bretanha lamenta a morte da rainha Elizabeth II, que foi uma constante na vida de seu povo. A manchete do espanhol El País afirma: morte da rainha Elizabeth II coloca o Reino Unido diante de um futuro incerto. No Japão, o Yomiuri Shimbun destaca: Rainha Elizabeth morre aos 96 anos, encerrando uma era para a Grã-Bretanha. O israelense Jerusalém Post questiona: por que a Rainha Elizabeth nunca veio a Israel? A rainha visitou grande parte do Oriente Médio, mas nunca esteve no país. O alemão Deutsche Welle destaca: Charles III, o príncipe que esperou a vida toda para ser rei. Aos 73 anos, o filho mais velho de Elizabeth II finalmente assume o trono britânico. O italiano Avvenire destaca: o primeiro discurso do rei Charles III está previsto para hoje. A manchete do francês Le Monde afirma: morte de Elizabeth II, uma nação em luto. E Charles, de rei em espera, a rei de transição. A tarefa de Charles III promete ser dura. O argentino Clarín afirma: morre Elizabeth II, um reinado de 70 anos marcado por um forte apoio popular. O jornal britânico The Guardian destaca: Rei Charles anuncia período real de luto oficial, que será observado a partir de hoje. O bicentenário da independência do Brasil e a morte da Rainha Elizabeth II também repercutiram na mídia chinesa. José Miguel Encarnação de Macau traz mais informações. O jornal Ponto Final, do dia 8 de setembro, um dia após as celebrações no Brasil, até dada a diferença horária do Brasil para Macau,
O Ponto Final, no dia seguinte, escrevia que brasileiros em Macau destacam um país irmão ao comemorar a independência. Foi organizado um jantar num conhecido restaurante aqui da cidade, onde a comunidade brasileira esteve reunida e onde várias figuras, como membros da Casa do Brasil aqui em Macau, não deixaram de saudar ao seu país, também dando vivas a Portugal, que consideram ser um país irmão. A terminar, dizer que ontem foi então a morte da monarca britânica Rainha Isabel II, que fez repercussão aqui em Macau, não nos jornais portugueses, porque fecharam mais cedo, mas sim nos 2 jornais de língua inglesa que se publicam aqui no território, o Macau Post Daily e o Macau Daily Times. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. E agora vamos conferir a previsão do tempo, porque a sexta-feira será de sol e chuva pelo país. Confira. Vemos uma grande área com a presença do sol. Do Mato Grosso a São Paulo, o tempo firme predomina e deixa as temperaturas elevadas. A chuva ainda persiste principalmente nas regiões costeiras. No norte, pancadas de chuva no Acre, Rondônia e oeste do Pará. No Nordeste, atenção no litoral norte da Bahia e leste de Sergipe. A chuva continua nestas áreas. O destaque é a nova frente fria que avança na região sul e volta a provocar chuva forte no sul do estado gaúcho. Muito vento no interior de Santa Catarina e do Paraná, com previsão de chuva à tarde. As máximas devem chegar aos 25 graus em Porto Alegre, 30 em Florianópolis e 28 graus em Curitiba. Alerta de queimadas no centro do país. Com a baixa umidade do ar e o calor, o risco aumenta. Em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, os índices relativos do ar ficam abaixo dos 15%. A seguir, a campanha Setembro Amarelo traz como tema "A vida é a melhor escolha". Voltamos em 2 minutos. Veja aí como fica o tempo em Brasília. Por lá, dia de sol sem nuvens e máxima de 30 graus. Olá, a CN Notícias está de volta e neste sábado, dia 10 de setembro, é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Dentro da campanha Setembro Amarelo, que neste ano traz o tema "A vida é a melhor escolha". A Aline Mécio conversou com um psiquiatra, melhor dizendo, sobre esse assunto. Bom dia, Aline. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que acompanham Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Adelita. Os dados de suicídio no Brasil aumentaram significativamente nos últimos 20 anos, segundo aí o DataSUS. E mais cedo eu conversei com uma psiquiatra que nos explicou que alguns sinais podem aparecer em pessoas que estão com pensamentos suicidas, como isolamento social ou mesmo falar repetidamente que quer tirar a própria vida. E como a gente deve agir nessas situações? Vamos conferir. Quando nós estamos frente a uma pessoa que nós identificamos que tem um risco ou que tem pensamentos, ideia de suicídio, a primeira coisa é não deixar essa pessoa sozinha. Ouvir essa pessoa sem julgamento, sem crítica, dizer, mas a tua vida é boa, você tem tudo, isso não ajuda em nada. Nós temos que ouvir com empatia, entender que é o sofrimento que ele está expressando, não deixá-lo sozinho e gradativamente, à medida que ele fale, que ele converse, porque as pessoas sentem-se bem podendo conversar, falar, porque sente que tem alguém que está entendendo o sofrimento que ela está passando, aí encaminhar conforme seja o grau de vínculo com essa pessoa, seja para um tratamento psicológico, principalmente tratamento psiquiátrico, levar para uma unidade de saúde, principalmente um pronto-socorro, algum lugar onde a pessoa possa receber o atendimento adequado e verificar se ela já planejou, se ela tem acesso aos meios, se ela já escondeu, às vezes, na casa, alguma coisa que possa estar fazendo. E aí a gente procura fazer uma busca, tirar isso para trazê-la de volta. A gente tem que procurar razões para viver. E muitas vezes nós encontramos isso, às vezes,
no amor, no carinho pelos filhos, pelos familiares. E agora um assunto que interessa a você que é pai, mãe ou responsável de crianças menores de 5 anos. A campanha nacional de vacinação contra a paralisia infantil foi prorrogada até 30 de setembro. Os detalhes quem traz para a gente é o Sidney Fernandes. Bom dia, Sidney. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Por causa da baixa adesão, o Ministério da Saúde decidiu ampliar o prazo da campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. A ação terminaria amanhã, mas o prazo foi estendido. Dos cerca de 14 milhões de crianças menores de 5 anos que fazem parte do público-alvo, somente 35% receberam a gotinha. Sobre esse assunto, nós conversamos com a diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica do Estado de São Paulo, Tatiana de Agostini. Vamos ouvir. A poliomielite é uma doença viral causada pelo poliovírus. As principais consequências dessa doença é principalmente a paralisia. Então, as crianças, elas podem ter uma paralisia dos membros inferiores, ela pode ter problema relacionado à respiração. Antigamente, via-se muito aquelas crianças com pulmão de ferro que precisavam ficar sob a supervisão de um aparelho para conseguirem respirar e sobreviver. Então, daí a importância de se vacinar contra a poliomielite, pois ela gera graves consequências na vida dessa criança que pode ser infectada pelo poliovírus. E agora a gente muda de assunto, vamos ao vivo lá para Belo Horizonte, porque a Monize Amorim tem um convite especial. Bom dia, Monize. Bom dia, Adelita, bom dia a todos. A dica é o primeiro Congresso Jovem da Canção Nova Minas, uma parceria com a comunidade Colo de Deus que acontece neste fim de semana. Quem tem mais detalhes é o Vitor Ferreira, da comunidade Canção Nova. Bom dia, Vitor. Conta pra gente qual que é a programação deste congresso e como participar. Monize, o nosso congresso está recheado de atrações. A primeira delas é o nosso irmão de comunidade também, Thiago Marcon. Nosso representante jovem para a comunidade, irá vir também nesse congresso. Também terá o Ministério Amor e Adoração, com o Pedro e com a Amanda. E como ninguém é bom sozinho, nem a Canção Nova, também a Colo de Deus estará conosco. Então, esse final de semana do Congresso Jovem estará recheado de atrações. E tudo numa temática jovem. O jovem precisa de uma comunicação jovem também, E nós estamos preservando por isso. Então, no sábado começa às 2h da tarde, E vai até às 10 da noite, com adoração, pregação. E no domingo começa às 8 da manhã e vai até às 5h30 da tarde, finalizando com a Santa Missa, Monize. Então, muito obrigada, Vitor. Esse congresso que acontece aqui na paróquia São João Batista, no bairro Salgado Filho. Então, fica o convite para você que venha participar com a gente, do primeiro Congresso Jovem da Canção Nova Minas, amanhã e domingo. Não perca todos os detalhes. A programação completa você encontra nas nossas redes sociais. @CançãoNovaBH. Adelita? Obrigada, Monize. Bom encontro aí para vocês. E a seguir a mensagem de Dom Odilo para o mês da Bíblia. A gente segue agora para o intervalo, dando uma olhadinha no céu de Curitiba, que tem sol com algumas nuvens, mas não deve chover. A máxima por lá pode chegar aos 28 graus. Olá, estamos de volta e amanhã a paróquia Nossa Senhora da Salete, aqui na Zona Norte de São Paulo, será elevada à dignidade de santuário. O padre, que é pároco, Marcos Almeida, tem um convite especial para nós. Olá, queridos amigos, amigas da Canção Nova. Os saletinos estão celebrando um ano jubilar, 176 anos da aparição de Nossa Senhora da Salete. E esse ano é um ano ainda mais especial, porque no dia 10 de setembro, sábado agora, às 17 horas, o cardeal Dom Odilo Scherer vai fazer a dedicação
e a elevação da paróquia Nossa Senhora da Salete, aqui localizada na zona norte de São Paulo, à dignidade de santuário, sábado às 17 horas. Contamos com a sua presença. E dia 19 é a grande festa da nossa padroeira. Você é nosso convidado especial. Que venha sobre você, que venha sobre a sua casa, a bênção de Deus, pela intercessão da Mãe da Salete. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que tal começar a ler a Bíblia todos os dias? Neste mês dedicado à Palavra de Deus, veja o recado que o cardeal Odilo Scherer tem para você. Setembro é o mês da Bíblia. Bíblia é o livro da Palavra de Deus. Deus falou à humanidade. Falou de muitos modos, e o que Deus falou, como Deus falou, foi recolhido nos livros sagrados da Bíblia. Conhecer a Bíblia é conhecer a Palavra de Deus, conhecer o que Deus falou, o que Deus fala, o que Deus continua a falar, porque o que Deus falou uma vez, fala e continua a falar. Pois bem, durante esse mês da Bíblia, procuremos ler com interesse, com alegria, com atenção, com fé, a Palavra de Deus. Pensemos em adquirir o hábito de ler todos os dias um trecho da Palavra de Deus. Comecemos talvez com o Novo Testamento, com os Evangelhos, as cartas apostólicas. Procuremos talvez, se temos a possibilidade de ler em família, seria melhor ainda. E também de estudar, participar de algum curso bíblico, de um grupo bíblico, isso seria muito bom. Enfim, realizar o mês da Bíblia deve nos ajudar a nos aproximarmos mais da Palavra de Deus, que é pão, alimento para a nossa fé, todos os dias. Muito obrigada por essa dica, Dom Odilo. O Canção Nova Notícias fica por aqui. A gente se despede hoje de você com imagens lá de João Pessoa, na Paraíba. Fique com Deus e tenha um abençoado final de semana.